massa. Vale a pena. No programa em discussão de hoje, vamos falar sobre a inclusão do ensino de técnicas de defesa pessoal no currículo escolar. Para essa conversa, eu recebo o deputado Altair Moraes, do PRB, que é autor deste projeto de lei, o mestre Edilson Moraes, que é presidente da Confederação Brasileira de Artes Marciais Chinesas, Kung Fu, e Lucas Cruz de Moraes, que é aluno de artes marciais. Sejam todos bem-vindos aqui à TV Alesp. Obrigado. Muito obrigado. Deputado, eu queria começar essa conversa falando então do projeto de lei. O projeto de lei 428 de 2019, que inclui então no currículo escolar o ensino de técnicas de defesa pessoal. Queria que o senhor falasse um pouco de como é esse projeto e também como surgiu a ideia. Bom, Priscila, é fácil a gente falar disso porque eu sou praticante de arte marcial desde 6 anos de idade. Então, desde os 6 anos a gente pratica arte marcial, sou faixa preta de karatê, terceiro dan, fui campeão brasileiro, passei muito tempo na seleção brasileira. Bom, tive uma vasta experiência com arte marcial. Eu entendo o seguinte, uma pessoa me questionou em relação ao projeto, falou assim, deputado, o senhor não acha que tem outras matérias importantes para ser colocado no currículo? Também acho que tem, mas acho e tenho certeza, por causa da grande dificuldade que a gente tem hoje, principalmente com as mulheres, né? E de se defenderem. O Estado não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Só quem está ao mesmo tempo em todo lugar é Deus e o vento que tem em qualquer lugar. Agora, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa criar, como eu fiz esse projeto, para que se inclua dentro do currículo escolar a defesa, a autodefesa, ou a arte marcial em si, para a proteção do indivíduo. Entendeu? Então, eu acho de extrema importância esse projeto, até porque, como eu falei, nós temos muitos casos de mulheres que são agredidas todos os dias, o feminicídio aumentando mais e mais, sem saber se defender. Aí há quem diga, mas você acha que é esse o caminho? Pode não ser o caminho, mas vai evitar muita coisa. Porque se muitas mulheres tivessem pelo menos noção de arte marcial, elas não teriam sido agredidas como foram, não tinha tanto feminicídio, pelo menos elas iam evitar muitas coisas. Então acho muito viável o projeto. E com experiência própria, vasta, de conhecimento de artes marciais, eu sei o quanto é importante para uma pessoa ter noção, pelo menos noção básica de defesa pessoal, entendeu? A gente tem até um vídeo, né, que mostra o que aconteceu lá em Suzano, né, com a Hillary. Ali ela conseguiu salvar a vida, né? Ela se desvencilhou, eu me lembro do vídeo, e até na hora que eu vi o vídeo, eu comentei, até com a minha esposa, eu estava falando, olha, essa menina tem noção de arte marcial. Pela forma que ela se defendeu, né, Edilson? Mas é verdade. Né? Ela tinha noção de arte marcial. Então, pela forma que ela saiu, que ela se desvencilhou, se ela não tivesse noção nenhuma, seria infelizmente, mais uma vítima, mais uma pessoa que estaria morta hoje. Então, o fato dela se desvencilhar, dela sair, ela tinha uma noção básica de arte marcial. Então, nós vivemos num mundo, infelizmente, principalmente aqui no Brasil, que a agressão é muito grande. Sabe, as pessoas partem para a via de fato a toda hora, todo momento. Isso é constante. É constante isso. Então, eu acho que é de extrema importância a pessoa pelo menos ter uma noção básica de quantas coisas vão ser evitadas. Entendeu? Então, a gente tem esse caso lá de Suzano. Agora, imagina, vamos pensar o seguinte. Vamos supor que aquela jovem não tivesse noção nenhuma. Ele segurou no braço dela. A gente tem até o vídeo. Tem o vídeo, não tem? Vamos assistir até, deputado, e o senhor pode comentar sobre ele. Eu tava de costas, terminando de comer o lanche com a minha amiga, e eu ouvi o primeiro disparo. Quando eu ouvi, eu já virei pra trás pra ver o que era, e quando eu vi, ele ainda tava atirando ainda. Eu fiquei com muito medo, porque eu não sabia que tinha um segundo assassino. Naquele momento, ele tentou me dar uma rasteira, mas eu firmei o calcanhar no chão e não deixei que ele me derrubasse. Eu não deixei o meu corpo mole, não deixei ser vulnerável a ele. Então, quando ele me agarrou pelo braço, eu já comecei a me chacoalhar para ele me soltar, e quando ele pegou no meu cabelo, ele começou a me dar várias sequências de murro, mas mesmo assim, eu tentava chacoalhar ele, mas o desespero era que ele saísse de perto de mim mesmo. E no momento que os outros alunos também chegaram, que ele viu que ia todo mundo sair da escola, então ele me soltou, graças a Deus, e foi atrás dos outros alunos e do machado dele que estava no chão. Foi nesse momento que
eu aproveitei para abrir a porta, fazer meio que um impulso com a porta assim, com o braço, para a porta abrir e os outros alunos conseguirem sair. Aí todo mundo começou a correr. Eu pratico jiu-jitsu na academia Bonsai, projeto Construindo o Futuro, do professor Ângelo. E uma das técnicas que ele ensina para todos os alunos é que quando alguém tenta derrubar você, você não tem que entrar em tanto desespero a ponto de não raciocinar. Você tem que firmar o calcanhar no chão e você tem que tentar desequilibrar o oponente. E foi isso que eu fiz. Eu firmei o meu calcanhar no chão para que ele não conseguisse me dar rasteira. E ao mesmo tempo eu queria afastar ele de perto de mim, mas como ele não saía, eu tinha que tentar desequilibrá-lo. Então eu mexia ele para os lados e ao mesmo tempo tentando escapar das mãos dele para poder abrir a porta. Eu gosto dele por causa desse leão, representa a força. Eu gostaria que muitas das mães pudessem estar assim, tendo esse beijo, esse abraço, tivessem com todos os seus filhos, hoje, tendo esse mesmo abraço, esse mesmo beijo. E eu sinto muito por vocês, mamãe, que não está tendo seus filhos, mas eu acredito que o que vocês fizeram, se vocês eram mãe e pais amorosos dos seus filhos, eu tenho certeza que eles podem não estar com você, mas esse amor, ele vai prevalecer sempre dentro. Impressionante, deputado. A gente percebe aí claramente que ela realmente tem uma noção de arte marcial. Né? Mas desculpa. Fica à vontade. Esse é assim, aí você percebe, se outros alunos soubessem artes marciais, tivessem mais confiança, eles iam fazer o quê? Dominar eles. Exatamente. Eram muitos mais do que contra 2. Sim. E olha Eles a iam importância, conseguir. olha como é que é forte isso. Tem algumas coisas que a gente tem que analisar. O trabalho ali com a arte marcial que ela fez, jogou o quadril para trás. Firmou entendeu? a base. Ela firmou a base. Isso, quem não treinou, não tem a mínima noção. Não tem, não vai conseguir. Entendeu? Ela jogou o corpo para um lado, para outro. Ela jogou o quadril para trás para ele não ter acesso ao quadril dela, puxar ela. Então, tudo isso é noção básica de arte marcial. E além disso, o mais forte é isso, além disso, quando ela conseguiu se desvencilhar dele, ela abriu a porta para que os outros corressem É um também. pensamento rápido. Pensa a linha de raciocínio que ela teve ali, mesmo nervosa, não é verdade? Porque o nervosismo é normal, é inerente da situação, né? Qualquer um ficaria. Mas além dela se desvencilhar, ainda ela pensou, teve o raciocínio rápido de abrir a porta para que os outros corressem. Imagina. Não pensou em se si ela... próprio só. Exatamente. Imagina se ela não tivesse tomado uma atitude dessa e deixasse a porta fechada, quantos mais iriam morrer naquele dia? Muito Então, mais. olha a grande importância de um projeto como esse. É simples, não é de difícil entendimento, mas eu sou de pleno acordo que todo cidadão tenha o acesso a artes marciais, até para a gente não tá livre de situações como essa, infelizmente. Infelizmente. Né? Mas eu acho de extrema importância. Mestre, uma coisa que eu observei aqui na fala dela também é que ela começa a falar muitas técnicas, né? Isso, Quando verdade. ele me pegou, eu pensei, eu joguei meu corpo, eu analisei. Assim, e friamente, uma pessoa não faria não isso. faz isso. Mas são tantas técnicas que na hora que é necessário, a pessoa usa. Ela usa. Por quê? O que no mínimo ela treinou muito essas técnicas. E a arte marcial é isso. Você precisa treinar muito. Essa hora ela fala, eu pensei, não. Ela fez acontecer. Porque ela já fez o quê? Treinou muito. Então está aqui. Então ela age, ela faz. Acaba virando tudo muito automático. Você precisa, você usa. E de maneira certa. Aí agora, o que como eu estava falando, se outros alunos o que soubessem alguma defesa pessoal, eu acho que teria diminuído muito ainda o número de mortes. Porque a gente vê que... É uma necessidade hoje em que eram dia. muitos alunos contra dois, né? Por mais que eles justamente. estivessem armados, Justamente. teve um momento que eles estavam A arte marcial ensina muito, né? ensina muito ao bom raciocínio. Sabe? A pessoa numa situação de ataque, de guerra, de luta, ter o raciocínio para tomar atitude. Foi o que ela teve. A arte marcial não trabalha só o físico. A arte marcial trabalha o emocional.
Entendeu? Porque ela teve que ser fria ali, né? De pensar como agir. Eu já passei por E é situações assim, assim. ó. E é Eu já tudo- passei por situações Sim. de camarada vir me assaltar, colocar um revólver em mim, e eu, graças a Deus, me livrei muito bem. Não aconselho ninguém a fazer, tá? Mas- Mas, não, mas eu é vi uma boa verdade. oportunidade, estava frio para fazer e, graças a Deus, me saí bem. Inclusive aconteceu comigo agora no mês de maio. Ó, Eu escuta tava- esse caso aqui que é muito bacana, hein? Eu tava dirigindo, indo para casa, e eu vi um rapaz dando um soco no rosto da, acho que era esposa, não sei. E eu parei o carro no meio da rua, tinha bastante gente no ponto que eles estavam. E eu fui até o cara, ele esticou o braço, eu tirei o braço dele e deu uma queda rápida. Ele não tentou nem se levantar para vir para cima de mim, porque acho que ele viu que eu sabia lutar. Eu chamei a polícia veio e levou ele. Agora imagina se eu não aparecesse, imagina se a mulher soubesse fazer arte marcial para se defender, como a história ia ser diferente. Sim. Imagina o tempo que ela estava ali sendo agredida. Porque como ele falou, que tinha outras pessoas em volta Sim, e o- ninguém o o que ponto faz tava nada. lotado. Porque a pessoa não tem o quê? Confiança, ela não tem Confiança. autoconfiança. Todo mundo Ela não formou consegue um pensar círculo em agir e deixou. rápido. Você olha ali o tamanho, de repente, do homem. Eu Isso. não sei Sim, nesse sim. caso, mas o tamanho do homem. É. Você vai Cada um falar no o quê? tamanho. Como que você vai enfrentar para ajudar uma outra pessoa? Agora, se você tem técnica, Sim, né? sim. Por exemplo, o medo é, e se vier me bater? Não, se vier me bater, eu sei me defender, né? Que foi o que você fez. Soube me defender. E você estuda as artes marciais tem 20 anos, Sim, né? eu treino bem desde os 3 pequenininho. anos, hoje eu tenho 23. Aham. Então eu acho que eu já sei bastante para me defender e aí conseguir defender os próximos também. O princípio é a defesa É a pessoal? defesa pessoal. Ah, sem dúvida. Qualquer arte marcial, o princípio é a defesa É a pessoal. defesa pessoal. Qualquer uma. Karatê, judô, jiu-jitsu, kung fu. O princípio Qualquer é defesa pessoal. Agora, quando a gente fala de princípios, aí a gente vai ter que voltar muito aí. Vou ter que voltar. Né? Alguns Não é verdade? milhares de anos. Alguns milhares de anos Milhares de atrás, né? Quando se fala de princípios. Porque o que menos a gente vê hoje na humanidade, principalmente na juventude, são princípios. Né? São princípios. A gente vê hoje uma juventude rebelde, indisciplinada, que não respeita o mais velho, que não respeita o professor. Eu não sou tão velho assim como o Edilson, nós aqui. Mas eu sou da época que eu chamava a minha professora de tia. Essa época Entendeu? mesmo. E a minha professora era a minha segunda mãe, Sim. a qual eu tinha todo o respeito. Até hoje Verdade. eu não Até entendia porque eu sou muito falante, eu falava muito na sala, para variar. É. E a minha tia toda hora mandava fazer alguma coisa para ela e eu saía correndo e vinha rápido, vá devagar, tem precisa ser tão... Aí depois que eu cresci, Entendeu o recado? A estratégia. toda hora dizia, ó, faltou estratégia, giz, né? Altair, vai lá na diretoria pegar giz. E eu estudava no segundo andar, eu saía correndo. Tá bom, tio. Ela vai devagar, meu filho, devagar. Aí depois ela tá falando, eu queria tanto tomar uma água. Você pega, Altair. Vou pegar, tia. Não corra, não corra. Vai ver. Então a gente tinha esse respeito, esse Tem. grande... Eu tenho ainda hoje, graças a Deus, esse respeito, porque eu tenho princípios assim. Eu tenho princípios assim. Até o do homem não bate em mulher, né? Exatamente. Era uma coisa certeza. que na Nem com a escola, flor. Eu na aprendi escola, isso. na família, nem não. com uma Nem flor. com a flor. Eu sou dessa boa época e não sou saudosista não, porque não sou tão velho assim, como pode-se dizer, mas eu tenho muito desejo que se volte isso, sabe? O respeito aos mais velhos, a juventude respeitando professores. A gente vê cenas hoje horríveis. Cenas de alunos batendo no professor. Professor, do pai, É, na mãe, da mãe. Agora há batendo pouco na eu vi própria uma mãe, cena, no pai. um dia Eu vi desse também. de uma mãe Foi. que não conseguiu se defender da filha. Foi. Sim. A filha puxando o cabelo da mãe. Pô, é absurdo isso. Não pode. Agora, aí você me diz, mas o que isso tem a ver com a arte marcial? O que isso tem a ver com a arte marcial? É aí onde a gente vai falar sobre os princípios da arte marcial em si. Sim. Entendeu? A arte marcial, geralmente, pelo menos a que nós conhecemos, se originou do Oriente, que tem uma tradição de respeito muito grande, tal. Filosofia, Filosofia, disciplina. Exatamente. Entendeu? Então, isso é muito importante pra gente, sabe? Eu, quando comecei a treinar karatê, o meu mestre dizia assim, ó, respeita os mais velhos. O meu professor dizia isso. O meu professor de arte marcial. E se eu brigasse na rua, se eu chegasse lá com... Ixi. Meu Deus do céu, eu queria saber o motivo, por que foi, onde foi, com quem eu briguei, o porquê eu briguei. E eu aprendi uma coisa na arte marcial. O verdadeiro vencedor não é só o que vence uma luta, mas o que vence a si mesmo. Isso foi um princípio que eu trouxe
das artes marciais. E é um princípio, assim, é o principal. Isso o aí. básico Vencer da arte marcial. assim mesmo. Assim mesmo. Eu já evitei, eu acho que o Edil já deve ter passado por isso, mas eu já evitei brigas. Nossa, muita. Eu já evitei muita briga. Muita. E que eu sabia que se eu entrasse naquela briga, já era pro camarada. Mas eu preferi Não fazer. não brigar. É a melhor coisa. Isso. Preferi sair como mole, sabe? O que trânsito hoje em dia. Só para você ter uma ideia, uma certa vez, em Pernambuco, em Recife, eu tomei um ônibus, peguei um ônibus, e o camarada passou e pisou no meu pé. O cara pisou no meu pé assim. Eu olhei para ele, pô, quem gosta de levar um pisão no pé? Falou, o que foi? Não gostou não? E aí, eu não sei se você já ouviu falar desse dito que diz assim, poxa, eu fiquei cego de raiva. Já ouviu falar? Sim. Mas cega mesmo. Rapaz, apagou tudo, escureceu assim de repente, o cara foi diminuindo na minha frente. Foi ficando tudo escuro, eu só vi ele. Aí na hora vem 300 técnicas na cabeça. Como acabar, né? Eu posso dar na traqueia, eu posso matar ele, eu posso dar aqui, fazer assim, eu posso fazer... Veio 500 e ele assim. E na minha mente de atleta, na hora, passou umas 300 técnicas que eu podia matar ele em 1 minuto. Mas eu preferi baixar a cabeça. Não, meu irmão, tá tudo bem. Ah, porque eu pensei que tivesse algum problema. Eu falei, não, tá tudo certo, problema nenhum não. Quer dizer, eu venci aquela luta, eu venci aquela guerra sem lutar, porque eu venci a mim mesmo. Então, a arte marcial, eu já vi pessoas dizendo isso, a arte marcial nos torna agressivo. Não, Não, é o a contrário. arte marcial ensina a gente a conter o espírito de agressividade. É totalmente diferente. E o que se você treina de verdade, você treina, você não briga. Verdade. Por que, É que isso raro. acontece, mestre? Porque muitas pessoas falam isso mesmo. Sim. Que treinar, né, acaba trazendo um autoconhecimento e um autocontrole. Um autocontrole, justamente. É. Assim, Por que isso acontece? algumas coisas assim, que assim, acontecem que você vê que não é necessário você Vale a brigar. pena. E bater, não vale a pena. Aí a pessoa que você é avessa fala, mas não, é melhor olhar, cumprimenta, fala, bate o papo e pronto, acabou. E Nesse caso, sim. eu só dei a queda no rapaz, eu poderia ter agredido ele no chão. O pessoal veio para agredir ele, eu não deixei. Você conteve aquele espírito de agressividade. Entendeu? Há muita consciência nisso. Muita Há muita consciência. O mestre dizia isso para mim, eu acredito que vocês passaram por isso. Sim. Né? O verdadeiro atleta vencedor não é o que vence os outros, é o que vence a si. Aprendi muito isso. Vencer a si é mais difícil que vencer os outros. Então, quando a pessoa tem uma noção real de arte marcial, ela tem uma boa prática de arte marcial, ela começa a respeitar o indivíduo, ela não é agressiva, muito pelo contrário, ela contém o espírito de agressividade. Agora, na hora que precisar usar, vai se usar. Entendeu? Então, e esse tipo de disciplina é ensinado nas academias, sabe? De respeitar pai, de respeitar mãe, de respeitar os mais velhos. Então, hierarquia. E hierarquia, que é exatamente, fundamental. fundamental. Respeitar a base hierárquica da sociedade. É o que a gente não vê. A gente vê uma sociedade totalmente disciplinada, a gente vê descontrolada, que tudo leva para a parte da agressão. Né? Você vê pessoas, discute 2 minutos, daqui um tempo está se agredindo. Entendeu? Então a gente não vê esse espírito agressivo contido, sabe? Mas a arte marcial nos dá isso, ela contém o espírito de agressividade. A pessoa entende o potencial que ela tem e vê que não vale a pena usar por motivos fúteis e banais. E o que precisar, por exemplo, se você precisou usar, se você acertou um golpe, parou a pessoa, acabou. Não precisa mais. Acabou. O que não precisa, o que depois disso você vê muito por aí, aí o cara vai em cima, a pessoa desmaia e continua batendo. Esse aí é o que não faz arte marcial. Não faz. Arte marcial que você usou, parou a pessoa, acabou. Imobilizou, não precisa você ali, a pessoa desmaiou, Agredir, ou uma né? chave que você usou, que continuaram que batendo. Que a gente vê sempre por aí, né? Hoje em dia se vê muito, né? Lucas, a gente vê assim que a arte marcial, então, para a mulher é uma forma de defesa, principalmente que o homem, assim, a força, o peso é muito diferente, né? Então é uma maneira realmente de defesa. Quando você luta ali com uma mulher, como que é? Você percebe que a técnica deixa ela no mesmo pé que você, mesmo nível? Ou até acima. Tem mulher que luta, é dona de cinturão de campeonato, que até tem um nível acima do meu. E tem mulheres que têm um nível parecido, mas o nível sempre é igualado.
E você já teve colegas de treino que foram ameaçadas ou passaram por uma situação que precisaram se defender? Sim, tem colega de treino, o nome dela é Rafaela, ela já foi assediada no metrô e ela se defendeu no metrô, ela torceu o braço do rapaz e levou até as seguranças. Era isso que eu ia falar também, porque assim, a gente falou a questão de repente, um assalto ou um ataque, propriamente dito. Mas hoje a gente tem até o crime de importunação, exatamente, que é também. nos meios nos É um crime. transportes, É um crime hoje. que o homem vai e se esfrega, ou enfim, tem várias situações dentro do transporte público. Ali também ela consegue se impor. Então, Consegue. nesse caso, ela conseguiu imobilizar o braço dele, levou ele até a próxima estação, né, imobilizado, e entregou para segurança. Deve ter salvado outras meninas que poderiam ser assediadas também. E outras vezes, o que somente a postura dela, se ela faz uma arte marcial, é diferente. Ela se impõe. Se por acaso eles veem a pessoa assim, para baixo, aí é nessas pessoas que eles vão. Que eles fazem esse tipo de coisa. Se a pessoa tem uma postura ereta, certinho, a pessoa já, peraí. Ou até se impõe quando ela percebe que alguma coisa está acontecendo, né? Olha firme o que tem mais confiança em si próprio. Se a pessoa não tem, anda para baixo, é essas pessoas que assim que eles escolhem. Infelizmente, isso é uma realidade triste, né? A gente sabe que isso acontece todos os dias. Todos os dias. Gostaria muito que todas as mulheres soubessem arte marcial para pegar esses seria fantástico. E essa lei é muito importante por causa disso. E outra coisa, aí essa lei o que seria também agora uma prevenção já. Exatamente. Aí até para essas futuras mulheres, né, que são crianças, Futuras gerações aí, né? Que estão vindo, né? Engloba muita É uma coisa. necessidade A arte marcial atual. em si engloba muita coisa. Como eu falei, não engloba só defesa em si, mas ensinar a sociedade a ser melhor, a respeitar os outros, a se dominar também, né? Porque quando a gente aprende a se dominar, a conter o espírito de agressividade, a gente evita também muita coisa. Né? A gente vê que a juventude hoje não aguenta muito. Não né? aguenta muito. Sem nada, já está brigando, já está estresse, depressão e briga e confusão, a gente vê isso direto. Então, quando trabalha no interior, no emocional da pessoa, que a arte marcial faz isso muito bem, entendeu? Então, a pessoa se torna uma pessoa melhor. Um praticante de arte marcial não é um super-homem, não é super-mulher, mas se torna uma pessoa melhor por saber conter o seu espírito de agressividade, por ter essa noção de perigo, saber reagir na hora certa. Então, eu acho isso de extrema importância. Até no projeto do senhor fala também da reeducação masculina. Isso. Né? Então, aquilo que a gente falava há pouco de que essa coisa do homem não bate em mulher nem com uma flor, parece que a coisa se perdeu, né? Então, na verdade, não pode bater nem o homem bater na mulher, nem a mulher bater no homem. Né? Não podemos ter violência. Mas precisa ter essa reeducação? Precisa. Parece que não tem mais um limite, um respeito. Mas o que acontece? É porque é o seguinte, eu acho que a lei, tenho certeza, a lei impõe limites, mas a lei não educa a pessoa, entendeu? A gente vê que, uma época, a gente não usava cinto de segurança. E diziam que era bom, que era importante, muitos sabiam. Eu só comecei a usar quando passou a ser lei. Obrigatório, sim. Nós todos. Não é verdade? Eu acredito que muito raro... coisa, moto. Aí antes não usava capacete. eu A acho minha que vida inteira eu andava de moto, sem capacete. Aí eu digo, então, eu só passei a usar o cinto de segurança quando foi lei, quando foi obrigado a usar. Vou usar, tem que usar, senão vou tomar multa, não sei o quê, papapá. Hoje... eu vou comprar um pão, se eu for num lugar assim, perto que seja, eu duvido que poucos não façam isso. Eu não sei nem mais se existe a lei, se não existe. Eu não faço mais aquilo porque existe uma lei. Hoje eu faço por uma consciência. Eu sei que se eu não usar o cinto, pode acontecer um acidente, eu posso me prejudicar. Entendeu? É por isso que eu criei o projeto de lei para isso. Porque quando a gente começa a dar esse treino, esse tipo de treinamento em colégio, com crianças, com jovens, isso é uma lei. Natural. Isso é uma lei. Daqui um tempo, eles vão entender com naturalidade isso. Entendeu? Vai estar dentro deles, como a gente tem consciência hoje, que é bom usar o cinto de segurança. Entendeu? Então, eu penso o seguinte, aquilo que não é proibido é permitido. Então, se a gente permitir esse tipo de agressividade, coisas que tem, claro, é óbvio
que a pessoa praticando arte marcial não quer dizer que os pais não vão ter influência na criação dos filhos. Não quero dizer isso. Pegar um filho rebelde e dizer assim, ó, vou pular com o Edilson, cuida dele aí não. Quem tem que cuidar é você, papai e mamãe. Isso é verdade. É você que tem que ensinar isso em casa. Agora, se ele pratica um esporte, que esse esporte incentiva a ele ser uma pessoa melhor, a ser uma pessoa que respeita o mais velho, que tenha esse tipo de comportamento, isso sim, isso é muito válido. O Isso aí Edilson, uma ajuda época, muito. No... teve, né, um projeto Teve um projeto. Maravilhoso, que por sinal, atuava foi. nas escolas, né? Me Foi. conta um pouquinho dessa essa, experiência. essa escola pública eram 800 crianças. 200 em cada aula. Muito lindo, olha Assim, isso. não era pouco. Assim, esse projeto tivemos por assim um ano, infelizmente porque não conseguimos alguns patrocínios, aí tivemos que parar, mas assim o resultado já era fantástico. As piores crianças assim que falam na escola pública, que assim enfrentavam os professores, eram os primeiros que nos ajudavam. O que já tivemos caso de alguns alunos armados em sala de aula, e assim para o professor é difícil. Aí o professor que fazia o quê? Telefonava aqui para nós. A gente ia lá, o aluno, ele não nos enfrentava. Ó, mestre, aqui, ó, desculpe, entregava faca e outras coisas. Ô, Lucas, Então é tem importante esse respeito projeto. muito grande, né? Assim, Tem. como o mestre diz, esse respeito do aluno para o Tem. mestre. Como Ele não mestre pro entende, professor. né, ver como um professor e ver como um mestre. Parece que é algo acima ainda. Que justamente É como se fosse Nossos pais. outro pai, né? O respeito é tanto que a criança vê como uma parte da família. Eu dei aula há muitos anos, eu dei aula de karatê muitos anos para muita criança e tal. E voltei agora na minha cidade, uma época aí em Recife, encontrei um aluno meu com alguns anos a mais. Não vou dizer os anos não, porque senão vai entregar a minha idade. Ele já estava com mais de 30. E eu não conhecia mais, porque eu comecei a dar aula para ele, ele tinha 7 anos de idade. Entendeu? Aí eu me lembro que ele chegou assim, numa loja, disse, professor, tá aí? Eu falei, rapaz, eu não sou professor há muito tempo, cara, mas eu aceito o nome. Eu fui aluno do senhor. Olha que bacana. Falei, eu treinei em tal lugar, assim, aí foi refrescando minha memória. Sou irmão de tal, de fulana. E aí eu voltei o tempo, aí lembrei daquela criança do Renato, que era pequenininha, e depois fiquei lembrando, realmente, treinou comigo um monte de tempo. Ah, cara, você mudou, tal. A gente conversou, aí ele falou, professor, o senhor ensinou uma vez, olha vê como é forte isso. O senhor ensinou uma vez que a gente tem que conter o espírito de agressão. Falei, o senhor sempre estava falando isso, que a gente não devia ser agressivo, mas deveria agir na hora certa. Eu passei por uma situação muito difícil com uma mulher. Ele namorou com a menina e a menina era extremamente agressiva. Olha o caso aí, né? Tem mulher que reclama que está apanhando, mas tem mulher que bate também, né? E até o importante ter essa atividade para as mulheres, porque Sim. tem mulher realmente Sim, que ok. está batendo, É verdade. né, nos homens. O que precisa é isso também. Peraí, mulher, O equilíbrio Tem em que- tudo. é, nem mulher se conter batem com a flor, agressividade mas em também tudo. come não bate também. Pô. nenhum Então ele tem que falou, bater em tem que ter um nenhum. limite, equilíbrio. Ele falou, então essa minha noiva, houve um caso, tal, contou. Mestre, o senhor acredita que ela puxou uma faca para me matar? E eu me defendi. E controlei ela. Eu não fiz nada com ela, não fui agressivo, não sei o quê, tomei a faca, controlei ela, tal. Aí ele falou assim, eu não tive vontade nenhuma de espancar ela. Eu não tive desejo nenhum de pegar aquela faca e feri-la. Porque eu entendi que eu tinha que conter o espírito de agressão que estava nela. Entendeu? Ele falou, aquilo foi um ensinamento para toda a minha vida, mestre. Então até hoje eu tenho isso Isso fica. comigo. Isso fica. Então olha como é bacana. O menino começou a treinar comigo com 7 anos de idade. Olha que Agora já é um camarada formado, tal, e passou uma situação dessa. E disse, eu aprendi isso com karatê. Eu aprendi isso com arte marcial. Poxa, muito obrigado. E eu fiquei muito, assim, satisfeito, né, que a gente fica pelo ensinamento dado e Missão por não ter cumprida, acontecido né? uma coisa tão mais séria que poderia ter Sim, acontecido, né? sim. Quer dizer, ele poderia ficar agressivo pela menina querer esfaqueá-lo, né? Por quê? Porque ele fica. Mas ele conteve e não, E graças a Deus não arte aconteceu. marcial. Porque a primeira coisa que a pessoa pensa é o quê? Em revidar. Exato. Primeira coisa. E assim, a pessoa aprende principalmente isso, e assim, criança, vamos dizer, essa escola onde a gente estava o projeto. Até hoje, como o Monteiro falou,
eles têm 40 anos, 30 e pouco, aí grita de lá, você passa, ô, Messi, lembra de mim? Quer dizer, muitas vezes a gente não lembra. É tanta gente que passa, Mas tanta eles gente não, ministra mas alma. eles não esquecem. Porque Mas já tá olha, na idade você que vê não o muda respeito, mais, né? isso Tá na aí, a idade que disciplina. fica um pouco mais feio só. Mas você vê como muda. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais programa em discussão. Estamos de volta com o programa Em Discussão. O assunto de hoje, a inclusão de técnicas de defesa pessoal no currículo escolar. Bom, a gente vai ver agora, né, um vídeo de uma mulher que pratica artes marciais e que conseguiu ali segurar um bandido, né, imobilizá-lo até que a polícia chegasse. Vamos ver? Peraí. Solta, vagabundo. Eu fui, papai. Chama a polícia, pai. Agora tu vai desgraçado, pai. Quando eu aqui, porque eu vou falar. Socorro. Fala. Quem foi que roubou meu celular, seu merda? Socorro. Tu leva que tu tava levando ele, desgraçado. Que calma que é? Eu sei. Era, pai. Socorro. Socorro, Jesus. Por favor, eu não roubei. Foi a primeira vez que eu fiz isso, senhor. Foi a primeira vez que eu fiz isso. Cadê o celular da menina, rapaz? Cadê o celular, rapaz? Fala merda. Ai, vai falar, parece. Não, segura. Não solta não, segura ele. Eu vou dizer onde é que o cara mora. Diz onde é que o cara mora. Diz onde é que ele mora. Ei, eu vou do Atlético. Tu foi inventar pra quê, Ele vai me apagar, socorro. Socorro! É minha carteira, senhor! Calma. É minha Vamos ver o documento dele aqui. Eu sou sujeito homem, senhor! Ai, minha mãe... Cala a boca, senão faz complicar mais. Cala a boca, Meu moço. Wesley Souza de Araújo! Ai, senhor! Aqui já é outro documento aqui, já, isso aqui. Eurilene. A identidade dele. Vai não, moço, se acalma aí. Eu sou sujeito homem, cara! Não. Cala a boca aí. Ei, socorro! Ai, senhor, me ajuda, senhor! A gente vê que o Camada se converteu na hora. Né? Não sei se ele era cristão, mas na hora ele aceitou Jesus e falou que é de Deus e que é um sujeito homem também. Né? E Agora, assim, pelo jeito aqui ele tinha roubado o celular dela, né? Exatamente. E você vê que toda a tranquilidade do mundo, ela tá ali mobilizando ela, até ajeita o cabelo. Tem uma que ela até, sabe que mulher vaidosa que tem que ser, né? Aí ela dá uma ajeitadinha assim no cabelo, assim de lado, e o camarada se converte. Mas vira tá vendo uma ali, pessoa né? maravilhosa. Ó, só a perna dela, os braços Deu a estão... chave e tá ali tranquila. E ela não Olha parece a uma técnica. mulher grande, Não. E é justamente isso que a arte marcial faz. Sim. A arte marcial, ela faz o... Por que foi criado? Eu vou falar um pouquinho do karatê, que eu conheço mais, tá, Edilson? Vamos lá. Claro, sem querer puxar a sardinha pro nosso lado. Mas a intenção do karatê e das artes marciais em si é justamente aquele mais fraco se defender do mais forte. Entendeu? Essa é a intenção da arte marcial em si. Que da arte marcial que é o mais fraco, o mais raquítico ganhar do mais forte com técnica. Sim. Então é isso, entendeu? A gente vê vários exemplos, como o dela mesma, da menina de uma baixa estatura, a gente vê que a estatura dela é baixa, mas estava ali dominando o homem tranquilamente. Poderia ser um homem do meu tamanho, o tamanho da Deus que ela dominaria. Entendeu? Então, a intenção da arte marcial é justamente essa, é mostrar que o mais fraco, ele pode ser mais forte com a técnica. Entendeu? Então, por isso que é muito importante a gente trabalhar em cima disso. E hoje em dia o que temos, o que professoras ministram aula, que ela tem 1,60 m. E os meninos que treinam assim com ela é enorme. E competem, luta, tudo. E assim, o respeito por ela é muito grande. Escuta tudo que ela fala. E morrem de medo dela. Fora aquela senhorinha. Eu estive num evento com o Edilson uma vez. E nós encontramos um grupo de senhoras. Quantos anos ela tinha? 70, 80 e uma senhora de 92. Tem uma senhora, só para você ter ideia, Priscila, como é bacana a arte marcial em si, que além de educar, de disciplinar, de cuidar da saúde em si, tinha uma senhora de 92 anos inteira, né? Praticando arte marcial, fazendo tai chi. Fazendo tai chi, né? 92 anos. Eu fiquei assim, boquiaberto, que coisa maravilhosa. Né? Então, ensina muita coisa, sabe? E principalmente a arte marcial, o fundamento dela é o quê? Você viver mais. Isso, exatamente. A sua vida ser mais longa. É longevidade, né? Aí trabalha a mente, consequentemente o corpo. E mente.
A gente briga, é o físico e o mental. Aham. Que ele trabalha muito. Deputado, e como seria a implantação das artes marciais dentro da escola? Seria junto com a educação física ou Isso. seria à parte? Como... Nós temos a intenção de fazer junto com a educação física, colocar como matéria, como tem a ver, né, com a educação física, a gente colocar a matéria como se fosse a educação física, né? E a pessoa optar. Hoje em dia, quando tem aulas de educação física, geralmente é um vôlei, um futebol, alguma coisa assim. Né? Mas a gente colocar também a arte marcial como opção para isso. E fazer com que os professores, eles possam ir na sala de aula, dar uma palestra, mostrar a importância, despertar as pessoas para isso, entendeu? Então, seria incluso nesse currículo como aulas de defesa pessoal com educação física, claro, entendeu? E até pelo que a gente viu da experiência do Isso, mestre, sim, exatamente. dá para ter um algumas número escolas grande, têm já, né, algumas de escolas alunos no particulares mesmo têm já. lugar. né? Algumas Muitas escolas escolas particulares já tem. Aham. E é um resultado, assim, muito Só para bom. você ter uma noção, no Japão, todos os colégios ensinam artes marciais. Todos. Procura ver o número de agressões a professores do Japão. Claro, a gente sabe que tem toda uma Japão, cultura. China, essas partes... População chinesa. Nossa, 1 um bi e professor 300 assim, milhões de pessoas. Não existe isso aí. 1 Agressão bilhão que e 300 milhões de pessoas na Agressão China. que contra um professor. Não existe Não isso, existe isso. entendeu? Claro, tem a questão cultural, tem a questão cultural. Mas as artes marciais, em meu ver, em relação a um país com uma população tão imensa como é a China, e não ter agressão de alunos com professores. Não tem uma agressão contra os idosos. A arte marcial respeito tá que com muito... os pais também, que é Exatamente, o necessário. respeito com os pais. A arte marcial está muito inserida nessa cultura, entendeu? Então, eles levam isso muito a sério. Então, a gente vê uma população super disciplinada, sabe? Uma população que dá gosto de ver, que seria muito bom a gente ver isso no Brasil. É meio difícil, porque o brasileiro tem uma cultura assim. Mas se a gente começar a dar uma trabalhada, muita coisa melhora. Né? Aos poucos, E diminui né? muita Já. coisa. Na escola. E diminui bastante. Ainda mais coisa. trabalhar a básica na escola, o pessoal vai Isso, crescer isso. com a mentalidade diferente. Sim, cresce, muda. sim. Cresce Quanto muito mais diferente. jovem, né? Exatamente, Isso, sabe? Começar com crianças, pré-adolescentes, isso aí vai formando eles, né? Vai formando e de uma forma muito boa. Porque está levando, primeira coisa, a parte educacional, né? A parte a cultura de respeitar os mais idosos, respeitar o pai, respeitar o professor. Então está trabalhando no emocional, na parte de caráter dele. Ensinar a conter o espírito de agressividade, ensinar autodefesa. E um esporte que é de extremamente necessidade. É claro, a gente sabe disso, que a prática de esporte hoje, você vai sentar com o médico, ele vai falar da tua alimentação e vai dizer, pratica um esporte. É uma necessidade inerente hoje Exatamente. para praticar um esporte. A gente sabe que também as drogas, elas estão ligadas até à ociosidade, né? Verdade. E a gente vê que muitos jovens, às vezes, acabam sem aula, né? Ou por falta de professores, enfim, e acabam ali ficando ociosos. Seria também uma maneira do combate das drogas? Eu vim de Também. um projeto social, tá? Eu comecei a treinar karatê no projeto Rondon. Antigo projeto, não sei se lembra, mas era um projeto de militarismo, que era chamado Projeto Rondon. Comecei a treinar com 6 anos de idade. E eu vivia na rua com os meus amiguinhos, né? Normal, pequeno. E comecei a treinar num projeto Rondon. Os alunos que começaram comigo, os meus amigos que começaram comigo, todos eles, graças a Deus, trilharam por um caminho muito bom. E a maioria dos meus amiguinhos que depois cresceram junto comigo, outros foram por outros caminhos das drogas, outros foram presos, outros morreram e aconteceu uma série de coisas. Então a gente vê que, como ressocialização, é muito importante a arte marcial, entendeu? Porque é um esporte que, como eu falei, ensina consciência, ensina cabeça, não ensina só físico, sabe? Não é só gastar energia, ensina aqui. Isso é que importa. Então, quando a gente lida com a arte marcial em si, a gente não está lidando com esporte só para o trabalho físico, mas o trabalho mental, o trabalho de dentro, que é mais difícil. Né? Ô, Messi, conta um pouquinho pra gente das experiências que o senhor já teve, porque tem os brigões, né? E às vezes os brigões, eles vão ali para as artes marciais porque Verdade. acham que vão ter espaço para brigar. Não tem. E aí, Por como quê? que Por é? causa da disciplina, Kung Fu, Karatê, são muito fortes. Então, ele não consegue aceitar a disciplina. Regras,
postura, o que posição, ele não aceita. Então, esses tipos de pessoas não ficam nas artes marciais de verdade. Elas saem. Ele não tem paciência, o que para esperar. E assim, a arte marcial, você não chega e já sai aprendendo tudo. Que já viram faixa preta. Não. Ó, leva anos. Então, esse tipo de pessoa, ela não tem essa paciência. Ela não consegue esperar. Nós, o que tentamos de todas as formas, o quê? Mudar a pessoa às vezes. E o senhor já teve experiência Já. de pessoas que eram Já, briguentas, muitos davam agressivos, com drogas, trabalho? o que tivemos. Inclusive, eu tive um que virou instrutor, do projeto nosso. Né? O primeiro evento dele, ele lá no meio, desgovernado. Perdeu e xingando, aí eu chamei aqui, nosso professor dele, mestre, não, calma aí, chamei ele, conversei com ele. Aí eu falei para ele, eu espero que um dia você seja um instrutor, você esteja aqui junto com a gente. E hoje ele é instrutor. E ele me lembra sempre disso. Ele, mestre, se você não tivesse me falado, e isso há 8 anos atrás, né? É porque esse espírito de agressividade, quando a pessoa vem com ele, né? Ele já vem com ele. É uma coisa natural, né? A gente vê que tem crianças que são muito boazinhas, mas tem criança que chuta o pau da barraca. E chuta o pai, chuta a mãe, chuta tudo. Chuta o pai, chuta a mãe, joga as coisas no chão. É assim mesmo. Não é? Tem precisa controlar isso aí. Tem crianças que são muito boazinhas. Você tá ali e nem parece que tem criança. Mas tem aquela que é agressiva, por natureza. Tem a natureza agressiva, né? Isso a gente não pode esconder. Quando chega um tipo de pessoa... Eu tive muitos alunos assim também, que eram muito agressivos, muito agressivos. E a gente colocava eles para treinar pesado, sabe? Vamos treinar mais, vamos treinar mais. E eles queriam sair brigando, queriam sair não sei o que e tal. E aí havia as disciplinas, como o Edilson falou. A gente disciplinava. Tinha dia que chegava, não, eu estou sabendo que você está querendo brigar e tal, se for desse jeito, você não vai ficar aqui com a gente. Não, professor, mas eu quero ficar. Então você tem que mudar, rapaz. Você não pode ser bravo assim, você tem que aprender a lutar aqui dentro. Quer lutar? Entra na competição. Não tem competições? Então entra na competição. Isso as competições têm justamente para isso. Porque aquele tipo de gente que tem um espírito agressivo, que quer brigar. Técnica. Você quer brigar, então vamos treinar a sua técnica e você vai competir com outro. De igual para igual. Entendeu? Então eles, quando começam a competir, eu tive um aluno que era muito agressivo, brigava com todo mundo. E eu comecei a treinar com ele e falou, você vai ser um competidor. Você vai deixar para lutar no ringue, tá? Você vai lutar no dojo, no tatame. Você vai ser bravo ali. Aí ela, então tá bom, mestre, tá certo, mas eu não quero que você seja fora. Porque você vai ser um atleta. Ele, então tá bom. E ele começou a lutar e depois foi campeão, na época, pernambucano, Nordeste. Sim. Um bom atleta. E chegou, para você ter noção da coisa, ele chegou à época de um camarada insultar ele, chegar a dar um tapa nele e ele não revidou. Ele falou, mestre, eu aprendi que eu sou profissional, eu só luto no tatame. Olha que bacana. E vê que bacana. Quer dizer, mudou aquela agressividade, aquela maneira que ele tinha de ser. Ajudou muito, tá entendendo? Então, acho muito importante isso. As mulheres, elas têm entrado mais nas artes marciais? Se experimentado. Havia um preconceito, na verdade é essa, né? Mulher acha que fica masculinizada, né? Eu já ouvi falar isso, né? A mulher fica muito masculinizada, não sei o quê, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A arte marcial é um esporte maravilhoso, acho que a mulher fica até muito bem treinando, né? Entendeu? Mas realmente havia um preconceito muito grande. Hoje a gente já observa que nas próprias academias está tendo aumentou muito o número, né? De mulheres querendo praticar arte marcial. Eu acho até pela consciência também da autodefesa. Mas, aí hoje em dia a gente está com a média de 35% a 40%, que são as mulheres. É um mulheres, número né? muito grande. É muito expressivo, né? Zeca mesmo, presidente da federação, conversei com ele, de karatê, essa média também, as artes marciais. É de 35% a 40%. 35%. É um número muito grande. Sim, e antes não. Se por acaso atingisse uns 10%, era... minha época em sala de aula era assim. Que treinavam. Se atingisse 10%, era demais. E hoje em dia já... As mulheres já estão praticando mais arte marcial, né? Outra coisa, mulheres, e presta atenção, mulheres, emagrece. Ajuda bastante em tudo. Pronto, acabou. Então já vai ter muita mulher. Vai ter muito mais, vai passar de 60% agora. Agora estoura porque... E o estresse também, ele nos deixa mais E deve ter algum mexe com hormônio também. Mexe, não tem dúvida. O treino de arte marcial, ele queima muita caloria. Queima demais. Você não tem noção. Eu faço musculação, corro na esteira, não sei o que. Quando eu ponho o kimono, vou treinar karatê, eu fico morrendo. É assim mesmo. A gente vai treinar com fui, mas eu treino tô morrendo, como é que pode? Então, realmente mexe muito com o corpo, queima muita caloria, é um esporte muito gostoso de fazer. Quando a gente fala da arte marcial como defesa pessoal,
Quais são as artes marciais que a gente pode ver ali, técnicas que você consegue empregar numa defesa pessoal? Olha, minha opinião agora, depois você Não, fala a sua, mas eu penso o seguinte, toda arte marcial tem defesa. Todas têm. Todas elas, não tem... Ah, É eu sei difícil capoeira, falar você vai só saber uma, se defender. especial solta. Ah, eu sei karatê, você vai saber se defender. Ah, eu sei jiu-jitsu, você vai saber se defender. O judô, você... Kung Fu, vai saber se defender. vai saber se defender. Tai Chi. É, Tai Chi. Tai Chi tem. Tai Chi é uma arte marcial. É. Entendeu? Entendeu? É uma arte então, marcial. todas têm defesas, sabe? Tem uma autodefesa. Se você é praticante de uma arte marcial, com certeza você vai estar 10 mil anos-luz na frente de qualquer um que não é, em relação a um confronto, não é? Então, todas elas são de autodefesa. Toda arte marcial tem seus pós e seus contras, né? Sim, Quando a gente verdade. fala de técnica, né? Mas quando a gente fala de autodefesa, Autodefesa já é a diferente. gente já engloba qualquer arte marcial, Qualquer um. entendeu? Aí citou até o Tai Chi Chuan, né? Que é mais... É o Tai Chi. que é mais lento, né? Quem é, vê mas treinando não acha dá, que... não dá para pensar isso pensar como isso uma como E tem defesa, também né? defesas também. Técnicas, o que de tirar, atacar, sim. Ela aprende mais suave. Com o tempo aí você já trabalha diferente. mais rápido. Mais rápido. Já Então, muda. então o que a gente vê é mais uma coisa Levando a relaxante pra dar mãozinha, pra sabe? usar. É assim, olha, pode vir, que já você vai tomar uma pancada que você não vai nem ver. É assim, tá? E até engana, então, Mas é aquela verdade. pessoa que vai vir te Ó, atacar. e você vê como o deputado está falando. O Tai Chi, a gente tem senhoras 90 anos, 90, e competem hoje em dia. É verdade. Eu fui numa E assim, competição a chamada pessoa Presidente e vi vive isso. mais, entendeu? Que com a arte Competindo, marcial. 80 e poucos anos competindo. O treinando. Karatê tem o Kung Fu, tem senhoras, e há umas que não querem Tai Chi, viu? Quer treinar Kung Fu, quer treinar Karatê. São assim, com 70, 80 anos. Não, eu não quero assim, não. Eu quero ir lá mais firme da só. E daí E mulheres. a gente falou dessa defesa pessoal, o pessoal que está em casa deve estar pensando, tá, como Sim. então isso acontece? Deputado, dá para dar umas dicas aí pra gente? Ah, vou dar para você. Deixa eu tirar Vai isso lá, aqui, vai lá. peraí. Daqui rápido. Vou te Ai, ensinar. Vou te ensinar uma coisa rápida aqui. Fácil, fácil de aprender. Peraí. Você deixa, Deus? Por favor. Anfitrião, vamos lá. Sentada mesmo. Pode ficar, tranquilo. Por exemplo, homens... E olha o tamanho do deputado e olha o meu tamanho. Não sabe meu grandinho. Mas, por exemplo, o homem está te agredindo, pegou no teu punho. Segura no teu punho, tá? Um homem muito forte vai segurar no seu punho, vai ser muito difícil. Tenta sair. É quase impossível. Dá. Eu não vou soltar, entendeu? Aham. Mas agora eu vou te ensinar uma técnica a sair. Eu vou colocar a mesma força, tá? Tá. Ai, deixa eu ensinar. Pera aí, gente. Calma. Ai. Segura aqui no meu punho, com toda a força que você tem. Não, deixa eu ver o homem. Bahia, vem cá. Vem cá, pode vir. Vem cá. Vem cá. Sora vai apanhar Porque depois agora. não vai dizer que é uma mulher, né? Vem cá, Sora. Fica aqui. Segura no meu punho, com toda a força que... Peraí que eu não cabo a minha camisa, tá? Com toda a força que você tem. Toda a força. Coloca toda a força. Vou te ensinar, hein? Tá. Aprende aí. Tô olhando. Se eu tentar sair pra cá, ou pra cá, ou pra cá, eu não vou conseguir. Sim. A técnica é muito simples. Aonde ele é mais fraco? Nesses dois dedos aqui dele. Basta girar o punho e puxar. Sim, pode segurar com força. Ó. Ai. Aí, mulherada. Deu pra entender? Já deu pra aprender. Deixa eu te ensinar. Segura Segurar. com toda a tua força. Você não vai sair pra cima, nem vai puxar pra cá. Você vai girar o seu punho e sair por essa abertura. Ó. Entendi. É simples. Tá. Segurou, Ai. gira Vou e girar. puxa. E puxa, porque daí abre aqui os dedos. Abre, eu não deu força aqui. Ah, Você gira e puxa. então não é puxar. Não, é girar Não é e puxar. puxar. Você gira e sai por Girar aqui. e sai. Isso. Agora eu vou segurar com força. Ai, Vai. meu Deus. Saiu. Aí, ó. Ai, mulherada. Mais força agora. Vambora. Com toda a força. Saiu do mesmo jeito. Segura. Pegou? Olha que bacana. Aí, ó, muito Esse é excelente. Então, Aprendeu? aprendi. São técnicas. E simples, mas E muito eficientes. simples. Então, um dia que alguém te Disciplina. segurar no punho, você não vai mais puxar aqui e nem pra lá. Você Sim. o dedo dele tá aqui, você vai girar o punho e sair pela parte mais fraca que ele tem. Ah, deixa eu ensinar mais uma. Gostou, tá vendo? Ensinar mais uma. Vamos lá. Pra mulher, né? Ou homem, né? Homem. Ou segura no punho, ou quer puxar o cabelo, por exemplo. Né? Mulher tem muito negócio de puxar cabelo. Aham. Né? Ou vamos supor que alguém queira empurrar você, tá? Empurrou, põe a mão no meu peito, empurrou você, né? Técnica simples para qualquer mulher. Apoiou a mão, fez isso.
Dói. Deu para entender? Deu. Você apoiou a mão, Aham. cotovelo e baixa o peito. Simples. Nossa. Você está quebrando o punho. Sim. Tá quebrando o punho. Ninguém a tem pessoa força. perde completamente Ninguém tem a força. força. Perde a força completamente. É. Ou aponta, ou segura aqui no meu, sei lá, segura É. aí, tá? Simples, simples, simples. Ó, É. é simples, força no punho, você não tem. Então, vamos supor, vou tocar aqui em você. Você vai pegar no meu punho, tá? Você vai pegar Aqui? no meu punho. Sim. Isso, aqui, ó. Ó, segura. É. Você vai pegar por cima. Tá. Fazer Por isso aqui, cima. ó. Tá. Pegou? Eu te apoio, você pega por cima na mão, Aqui. e gira o punho. Devagarzinho, neném. Isso. Lembrei. Ela gostou, né? Segura, Segura no deputado. punho, segura na mão Aqui. e gira. Isso. Ah, Simples seguro. e fácil. Eficiente. Olha isso. Aí, Desculpa aí, deputado. Tô um pouquinho forte. Já tá malhando aí. Olha só. Então são técnicas muito simples e que dá para se ensinar e dá para se aplicar. Não é um bicho de 7 cabeças, entendeu? Se treinar, começar a negócio é treinar. Você treinar e fazer parte de exatamente. você. É. Não Você faz precisa de parte uma do- força bruta para aplicar essas chaves. E principalmente, precisa ser algo que surpresa. Isso. Elemento Aí surpresa. pegou, você pá, já não Acabou. vez. Porque quanto mais treina, quanto mais Sim. repete, Isso. que nem o deputado Sim. fez isso, agora eu já tô lembrando Isso, como que isso, faz. é. Então, quanto mais se treina, isso fica Natural. natural, né? Natural. Vai de forma É isso natural. mesmo. Tem que ser assim. E não pode parar e pensar, o que eu faço? Não, já foi. Já aplicou a técnica. E a Aí, coisa assim, do elemento surpresa, né? De repente você tá de costas e Isso. veio alguém, Também tem. também tem, e daí consegue também rapidamente... Tem. Vamos dizer, o que por trás. Peraí, o microfone. Opa, a pessoa esqueceu de levar aí embora fica o um pouquinho microfone. mais complicado. Vamos dar um exemplo aí. Vamos ver aqui, então, um outro tipo de técnica, né? Ele fugiu. Saiu. Cadê o Soró? Estão te chamando, Soró. Soró chegou. Só nosso assistente. Nosso Vem cá, assistente. Soró. Não, vai não. Soró, eles que estão pedindo, eu não fiz nada. Culpa não é minha. Segura. Então, o Soró vai agarrar aqui, o mestre. Mão nos braços. Tá. Isso assim, ó. Perdeu. Ó, aqui atrás, Aham, mulher, uma pancada aqui atrás dele. certo. Aí Porque você já tá com os isso. braços. Abaixa a mão, abaixa a mão. Isso. Meu braço não dá. E aqui o calcanhar? E joelho aqui. Aham. São coisas simples. Então, você né? tem ou os seus braços ou as Se por suas acaso pernas. utilizou, o que trabalha aqui. Se Aham. está mais para cima, trabalha aqui e puxa. Tá? Entendi. Ou você pode sair para trás e Aí já era. Muita calma que o Soró tá sem seguro de vida. Ótimo. Então você vê, há várias coisas. Não, e a mulher tem uma série de armas que ela não sabe. Tem. E elemento Sim, surpresa. porque a gente sempre pensa Você- na questão você da usa salto? força. Não, a maioria Não, mas das vezes muitas mulheres é usam, né? Muitas sapatilha. mulheres. Aham. É uma arma, um salto é uma arma. Sim. Nossa, uma bolsa é uma arma. Tem muitas coisas que são de formas tão naturais que a mulher não faz nem ideia do que é uma autodefesa. Aham. Entendeu? Que ela tem muita arma com ela. Entendeu? Tem gestos que são naturais que ela se sai tranquilamente de qualquer um camarada. Então, E sai fácil. sai fácil e domina a situação Esse fácil. vaso é uma arma se você tiver. É. O copo, uma caneta. Aham. que Muita você coisa tiver. é ensinada na arte marcial, sabe? Do Então dia a você dia. usa tudo. Sim. O treino da arte marcial para autodefesa não é um treino chato, não. É um treino que vai acontecer no dia a dia. Sabe? São coisas que a gente ensina Sim, isso, né? mas é no dia a verdade. dia. O camarada tá se esfregando, o cara tá não sei o quê. O que é que você pode Sim. fazer? Como reagir? Se ele puxar no meu cabelo, o que é que eu faço? Se ele pegar na minha garganta. Se quiser me estrangular, né? Tem muito isso. Muitas mulheres estão sendo estranguladas. Tem estrangulamento. Como é que eu devo sair? Se me der uma chave assim, se pegar meu braço daquele... Para todo ataque, existe Uma defesa. É isso que tem que ficar claro. Não existe ataque assim que... Sim, isso aqui sei. não tem uma defesa. Não, todo ataque tem defesa. Entendeu? Então, por isso que é importante que a pessoa tenha realmente domine essa técnica. Né? Sim. E daí, para o projeto de lei, para colocar, então, a defesa pessoal dentro da escola, Isso. seria passar todas as regras, todos os princípios, Isso, na sim, verdade, exatamente, das artes muito marciais importante,
Não seria algo muito só defesa. Não, seria não, algo gradativo. Isso, a intenção é, claro, ensinar a autodefesa, mas ensinar a disciplina, né? Porque se você ensina só a autodefesa, bom, a pessoa vai saber se defender, mas ela não vai ter, não vai entender o sentido de saber dominar, de saber reagir, de respeito. Tudo isso são valores que é inserido no próprio treino da arte Principalmente marcial. limites, né? As pessoas têm o quê? Limites hoje em dia. Tá? Sim. E isso para os dois, né? Para o homem dois. e para a mulher, porque Exatamente. infelizmente O homem, hoje em dia... O homem, vamos lá, se por acaso ele tem essa disciplina, ele não vai agredir uma Não vai. mulher. Ele não vai mais. Percebeu? Diminuiu já os riscos. Não é verdade? Então, o que seria os dois. A defesa para ela e os limites, o que também para ele. Sim. Bom, nós estamos chegando no finalzinho já do já? nosso programa. Começou a treinar agora. Eu vou deixar então a Olha, a pessoa quer ter palavrinha, mais né, as técnica. considerações finais. Até, Lucas, eu queria que você, nesses minutinhos finais, deixasse um recado para quem está em casa. Você Pra é jovens como jovem, você, né, Lucas? É. jovem, 20 anos já que pratica artes marciais, com certeza faz toda a diferença na sua vida. Então, eu quero deixar um recado que a arte marcial é muito importante, como a gente já falou, para disciplina, para autodefesa, para combater o sedentarismo e também a obesidade, principalmente das crianças, que hoje em dia está crescendo muito. Sim. Muitas mães e muitos pais não conseguem levar os filhos para praticar um esporte por questão de trabalho. Então, se tivesse na escola, iria ajudar muito essa parte. Mestre? Principalmente essa lei, deixo claro que é muito importante e é uma prevenção já. Tá? Os efeitos delas irá ser fantásticos. Então, eu espero que em breve essa lei já esteja em vigor. Trabalhando. E a gente fique trabalhando em cima. Deputado Altair Moraes. Eu agradeço, Priscila, pelo convite, tá? De verdade. Agradeço. Acho que eu já estou tendo uma cadeirinha cativa aqui nos programas. Fique à mas, vontade. mas muito obrigado, de verdade, pelo convite e acho que foi esclarecedor para alguns. E quero deixar aqui o maior respeito por todas as mulheres, especialmente pelas mulheres, que têm sido tão atacadas, afligidas, e tenho muita preocupação de verdade com você que é mulher. E o nosso projeto está nas comissões, nós estamos trabalhando para que passe, e vamos trabalhar firme para que esse projeto seja aprovado, até porque eu acho de extrema importância, tá? Quero deixar aqui, por favor, se você permitir, Fica à deixe o meu vontade. Instagram aqui, se você quiser acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais, está aí, Altair Moraes, SP Moraes com E, você pode nos seguir nas redes sociais. E muito obrigado pela oportunidade, tá, Priscila? Eu que agradeço a presença de todos aqui, principalmente Obrigado pelo agradeço todos os aprendeu um ensinamentos. pouquinho hoje. Aprendi bastante hoje. Bom, o programa em discussão fica por aqui. A gente se encontra na programação da TV Alesp e no canal da TV Alesp no YouTube. Tchau, tchau. Vale a pena.